Olá, meu nome é Daniel Beoni e você está assistindo ao meu canal. Bem-vindos ao meu canal e ainda bem que eu faço terapia. E hoje eu vim aqui pra falar minha teoria de como a Elsa se assumiu LGBT em Frozen 2. E, gente, só contextualizando pra vocês, tá, meninas? Eu sou formado em teorias de casais LGBTs não assumidos. O meu doutorado foi em Larry Stylinson, pra quem não sabe, é o Harry Styles e o Louis Tomlinson da One Direction. Desculpa, gente, é difícil falar One Direction e não chorar. Mas enfim, então vamos lá. Frozen 2 estreou em dezembro lá fora, em janeiro aqui no Brasil. Com certeza é uma das animações da Disney que estão em alta agora, né? Talvez a maior animação da Disney no momento. Porém, Frozen 2 me surpreendeu porque eu achei, assim, muito incrível e pra mim, na verdade, foi melhor do que o 1. Eu gostei muito mais de Frozen 2 do que do primeiro. Desde o primeiro filme, todo mundo já questionava se a Elsa era ou não LGBT. Por alguns motivos. Primeiro porque ela não tinha um príncipe, o que isso não quer dizer que ela é LGBT só porque ela não tem um príncipe, né? Já foi ótimo que a história dela não se definia por um homem, mas tinha essa questão e também tinha esse rolê dela se sentir diferente, dela se isolar de todo mundo, enfim. E todo mundo pediu pra Disney pra, por favor, faz a Elsa ser LGBT, porque tá na hora, né, Disney? Tá na hora de termos uma princesa LGBT. Inclusive, a Miley Cyrus pediu pra Idina Menzel, que é a atriz que faz a voz da Elsa, fazer a Elsa LGBT. E a Idina até falou assim, Miley, não sou eu que escolho essas coisas. Eu só recebo o roteiro e falo o que tá ali. And there's a campaign for Elsa to be a lesbian. I vote yes. Honestly, I don't know. Mas Miley tentou. Obrigado, Miley. Mas enfim, voltando pra Elsa. Vamos relembrar algumas coisas que aconteceram em Frozen 2, que pra mim, assim, foram dicas ali de que Elsa é aqui do Vale. Inclusive, gente, antes de qualquer coisa, esse vídeo contém spoilers. Então, se você não viu Frozen 2 e não quer saber de spoilers, salva esse vídeo, manda o link lá no grupo do WhatsApp pra salvar coisas pra você mesmo, ou manda pra algum amigo, salva no bloco de notas, não sei, salva, assiste o filme e depois você assiste esse vídeo. Ou você assiste com spoilers mesmo e tudo bem, gente, tá tudo bem. Bom, eu vou começar pelo começo. Lá, a primeira música, não do filme, mas a primeira música que a Elsa canta, que é Into the Unknown, que em português, se eu não me engano, ficou Minha Intuição, que é a música do filme, né, o carro-chefe do filme, né, que virou single e tudo mais. Essa música começa, né, porque a Elsa tá ouvindo uma voz, que no caso foi a Aurora, que fez a voz, não a Aurora princesa, a Aurora cantora. E a Elsa tem um momento que ela não consegue mais ignorar essa voz, e daí ela levanta no meio da noite e começa a cantar Quem Nunca? Não é mesmo? E daí, durante a música, ela começa a falar umas coisas do tipo: eu não consigo mais ignorar esse chamado, eu não quero perder as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo por conta desse chamado, né? Se eu atender a esse chamado. E daí o refrão, né? Que ela fala que ela vai adentrar o desconhecido. Into the unknown. Pra mim é uma outra forma de falar sair do armário. Mas tem uma parte específica da música que é muito significativa pra mim, que é quando ela fala assim: será que tem alguém aí que é um pouco como eu e não sente que pertence aqui? Or are you someone out there who's a little bit like me? E logo depois ela fala: cada dia tá mais difícil com o meu poder crescendo dentro de mim. Tem partes de mim que querem sair para o desconhecido. Então ela tem esse momento que pra mim poderia estar lá no Born This Way, da Lady Gaga, que é sobre, né, tipo, encontrar alguém que é igual a você e não conseguir mais segurar esse poder dentro de você. Ela adentra o desconhecido de fato, né, parece uma fumaça ali, e no final da música ela, pá, desperta alguma coisa. E daí tudo congela e ela percebe que agora, de uma vez por todas, não vai dar mais pra ignorar o que tá acontecendo. Agora acabou, todo mundo tá ali vendo. E é isso, gente. Ela vai ter que lidar com essa coisa que ela acordou dentro dela. Então, depois que ela desperta essa magia, esse negócio aí, ela vai pra floresta com o resto do casting principal. Com a Anna, com o Sven, com o Kristoff e o Olaf. Inclusive o Olaf. A perfeição, meu Deus, a perfeição. Quando ela chega na floresta, já é introduzida uma personagem muito importante pra esse rolê todo, que é a Honey Mary. Honey Mary, de fato, tinha ali o seu mel pra seduzir
Elsa. Assim que a Elsa chega, ela já se introduz ali, já faz o How you doing? Dela ali, já se apresenta, tudo bem? Eu te apresento aqui a floresta, menina, deixa que eu te apresento. E daí elas têm um momento ali que, assim, gente, rola um clima ali, tá? Quem falar que não rolou tá mentindo. Elas se ajoelham ali e começam a cantar juntas. Uma coisa que eu só percebi depois que eu acabei de ver o filme é que nesse momento, a Honey Mary dá uma dica do final do filme já. Ela dá a dica de que a Elsa é especial. É nesse momento que a Honey Mary apresenta os 4 espíritos pra Elsa, né? Que são a Madonna, a Cher, a Whitney e a Rihanna. Mentira, mas só um pouco. Ela apresenta os 4 espíritos lá da floresta, enfim. E fala assim, tem um 5º espírito, não tô falando que é você. Eu sinto que você tem a ver com esse 5º espírito aí, então fica aí a dica, né? Mas daí elas são interrompidas por gigantes homofóbicos, eu não quero nem falar sobre isso. Bom, enfim, o filme continua, outras coisas acontecem, e daí finalmente a Elsa decide ir pra essa ilha, que vai resolver todos os problemas dela. E daí ela se esforça muito pra chegar nessa ilha, ela fica tentando e não conseguindo várias vezes, lutando ali com ela mesma pra ter forças pra chegar, e daí ela finalmente chega na ilha. Nesse momento, começa a música, que pra mim, não só é a melhor música do filme, como é assim, gente, é um hino LGBT. Essa música poderia ser o RuPaul falando. Esse é o nível de LGBT que é essa música. Por quê? A música chama Show Yourself. Assim, só por aí já dá pra imaginar, né? Ou seja, se mostre, mostre-se. E ela começa a cantar enquanto ela entra ali na ilha, que tem tipo uma caverna de gelo, enfim. E agora eu vou falar pra vocês alguns dos versos dessa música, pra vocês terem uma noção de, assim, como foi esse momento em que ela se assumiu, na minha opinião. Parece que ela está cantando para alguém, mas na verdade ela tá cantando pra ela mesma. Então ela começa a falar assim: eu sempre guardei segredos, você também. Você é a pessoa que eu sempre procurei na minha vida toda. Então, se mostre, deixe o seu poder fluir, sair. Porém, na segunda parte da música, gente, ela fala uma coisa que, assim... Ela fala assim: durante toda a minha vida, eu sempre me senti dividida. Eu sempre fui tão diferente e as regras normais não se aplicavam a mim. Regras normais, Elsa? Você quis dizer heteronormatividade? Pois é, nós também não se encaixamos nessas regras, Elsa. E daí, ela continua ali, tirando obstáculos do caminho dela, até que ela chega nesse espaço principal ali da ilha. E daí, nas paredes, estão passando várias imagens da vida dela e da mãe dela. E daí, esse momento glorioso que ela grita: I am found. Obrigado, gente. Eu faço aula de canto há 5 anos. Mentira. Ela grita isso, né? Tipo, I am found, eu estou encontrada, eu me encontrei. E ela começa a chorar. E daí ela faz a coisa mais LGBT que podia ser feita. Ela troca de look. Então ela troca de look, solta o cabelo e o vestido se transforma. Um reveal, né? Sacha Velour Wishes faz esse reveal, então vira um vestido brilhante com umas pedras coloridas ali, bem gay pride. E a mãe dela aparece e começa a falar assim: você é a pessoa que você sempre procurou. Você tá em casa agora. Ela fala ali pra Elsa que, tipo, não era eu que você tava procurando, não era outra pessoa, era você mesma. Você se encontrou, e agora que você se encontrou, você está livre. E assim, né? Mas é óbvio que, a partir do momento que ela se assumiu LGBT, ela também se assumiu o quê? Militante. Então ela continua andando ali na ilha e começam a passar várias imagens do passado dela, em forma de gelo, de neve, na verdade, até que aparece o avô dela. Ele fala assim: a magia não pode ser confiada. E ele começa a fazer um discurso sendo contra o diferente, falando que o diferente é perigoso e eles precisam acabar com quem é diferente. Não, gente, eu não tô falando dos discursos presidenciais daqui do Brasil em 2020. Eu tô falando de Frozen, que se passa há muitos anos atrás. Então a Elsa aparece e fala: querido, não é a magia que não pode ser confiada. É o medo que não pode ser confiado, tá? Ela não falou exatamente desse jeito, mas é a minha interpretação. Até porque, gente, vamos ser sinceros, ela tinha acabado de se assumir. Dá um mês de balada LGBT pra Elsa e RuPaul's Drag Race, e vocês vão ver se ela já não ia estar tipo, ó, let it go, darling. The code? Oh, bitch, the code never bothered me anyway. Depois disso, acontece um momento meio tenso. Gente, agora eu vou começar com uns spoilers pesados, tá? Agora sim, eu vou falar o que acontece no final do filme. Ela continua andando nessa ilha, mais e mais pra dentro. E a música, né, que a mãe dela cantava sobre a ilha, diz que se você anda muito pra dentro da ilha,
você vai se perder. E é isso que acontece. Quando ela chega mais profundo, ela continua seguindo o avô dela pra descobrir o que aconteceu na história toda. Em certo momento fica tão frio que ela congela e basicamente ela morre. Nesse momento, o que eu entendi é que você não pode percorrer esse caminho sozinho. Não adianta você querer se assumir e percorrer esse caminho sem os seus amigos, família, etc. Óbvio que a Anna salva ela e no final dá tudo certo. Mas agora eu quero falar de um outro momento muito significativo, que é quando a Elsa volta lá pra Floresta Mágica. E a primeira coisa que o Kristoff fala quando ele vê ela é: nossa, você tá diferente. Não, calma, ele é um homem. Eu vou tentar fazer uma interpretação também, calma. Nossa, você está diferente. Você cortou o cabelo ou alguma coisa? E daí a Elsa fala: alguma coisa. Porque, gente, ela mudou por dentro. Por fora também, mas por dentro é o que importa, entendeu? Agora ela é livre. Agora ela é uma sapatão empoderada que não precisa mais se esconder, entendeu? E as pessoas estão vendo ela diferente porque ela tá o quê? Sabe, exalando autenticidade, não é mesmo? E isso é uma coisa que acontece com muitos LGBTs, né? A maioria dos LGBTs, depois que se assumem, mudam o jeito de se vestir, o jeito de se portar, porque não existe mais aquele medo, aquela opressão. E acontece a mesma coisa com a Elsa. Bom, outras coisas acontecem e agora eu vou voltar para Honey Merrin com seu melzinho delicioso. Honey Merrin sugere que Elsa fique na floresta com ela. Não volte pro castelo dela com as pessoas que julgaram ela no primeiro filme. Basicamente ela fala: o seu lugar é aqui todo mundo te aceita, aqui eu te aceito, aqui você não vai ser julgada por ser quem você é, então fica aqui. E Elsa, numa decisão muito madura, muito sábia, decisão essa que a gente não conseguiria tomar 100 anos de terapia, aceita. Fica lá na floresta. E pra mim esse momento é muito importante. E eu espero que as crianças que assistiram ao filme tenham entendido a mensagem. É que você precisa ficar num ambiente seguro pra você mesmo e confortável, onde as pessoas te aceitem. E não num ambiente tóxico, onde você vai ficar sofrendo só pra manter a sua família. Essa é a questão. A família dela foi pra lá, mas ela entendeu que antes de ter essa imagem de família perfeita, ela precisa se preocupar com a saúde mental dela. Que é uma decisão, assim, arrasou. É isso, gente. Eu achei chique como ela se assumiu. Achei muito legal esse final dela se preocupando primeiro com ela mesma e depois com a sociedade, ou o que a sociedade quer dela. Ela não se afasta da família, ela volta o tempo todo pra ver a família, mas ela não mora mais lá, ela mora no lugar onde ela é aceita. E assim, Disney, 1, queremos mais personagens LGBTs, tá? Pra ontem. 2, no próximo Frozen, se tiver, e vamos ser sinceros, né, vai ter, queremos esse casal, tá? Honey Merrin e Elsa, pode fazer acontecer. Elsa Merrin, Helsa? Hanelsa. Comentem aí, porque eu realmente não consegui pensar num nome legal pra Honey Merrin e Elsa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar muito mais sobre Disney, sobre anos 2000, sobre cultura pop. Me sigam no Instagram. Eu tenho um podcast também, porque eu não canso de fazer coisas. Então, assim, ouçam meu podcast, Os Últimos dos Millennials, onde a gente fala sobre High School Musical, RBD, Meninas Malvadas, Kardashians e outras coisas muito legais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos de novo.